O mundo que a gente não viveu é a parte do programa em que a gente passeia, né, por nossas cidades, né? E a gente vem acompanhando aí anos 30, anos 50, e agora nos anos 60, acho que a gente não vai encarar muitas mudanças de cenário, não, mas a gente vai ver alguns detalhes, né, do mesmo cenário, algumas construções importantes nascendo. Então, Rodrigo, já pode começar. A gente acha que vai começar por Recife, né? E a mesma Avenida Guararapes que a gente viu quando a gente acompanhou a década de 50, a gente retoma agora. E qual é a grande diferença? Primeiro que o Rolex caiu ali pro Pirelli, né? O Rolex largou o Recife, disse, tá dando não. Mas já meteu um Mas assim, Pirelli ali naquele. mas que faz sentido. Veja só, as pessoas passaram a ter mais carros. Assim, Exata, mas era isso que eu ia dizer. E a O segunda coisa é trânsito só ali, olhar para a né? foto. Desde Olha o JK. trânsito Desde ali. JK. é Meu natural amigo, que Pirelli, que propaganda de posto de gasolina, Shell, Shell não, desculpa, Esso, que era, pô, repórter Esso, assim, que tudo relacionado ao automobilismo passasse a ser publicidade muito Total, presente né? na Agora vida da sim, sociedade. Rolex e Pirelli, Recife perdeu uma boa oportunidade de não pegar alguma coisa de Fórmula 1 aí, pô. Pelo Foi, menos um cabia, circuitozinho, viu? Cabia um circuito circuitinho de aí. rua aí, ó. Você sabe que quase teve Fórmula Indy, né, Minhoca? Um projeto do Quase, Luciano do foi. Vale. Quase. Quase. O circuito seria um circuito de rua em Boa Viagem, utilizando a faixa da esquerda da Domingos Ferreira, num sentido, um sentido, seria oval, era a faixa da esquerda da Domingos Ferreira e faz uma volta e tem a Avenida Boa Viagem. Eu não sei exatamente o ponto do lado de cá onde faria a curva, mas do outro lado é mais ou menos onde tem o JCPM, aquela parte toda ali, aquele prédio azul e tal, ficaria a volta. Seria um circuito assim, com duas retas enormes. A primeira da Boa Viagem, uma retona, e a segunda era uma reta que depois fazia outro sentido assim. Mas quase rolou, mas rolou. Podia ser, para muita gente, foi uma lenda urbana, mas o Luciano Vale realmente teve essa ideia aí. Mas enfim, Minhoca falou aí Rolou aqui da também. Fórmula 1, não chegou. Como, Pedro? Rolou aqui essa história de Fórmula Indy aqui em Salvador também, em 2009. A ideia Era circuito de rua também? Um circuito no CAB, é um circuito de rua que já foi usado para Stock Car e bateu na trave, assim, de ter Fórmula Indy uma época. Acho que seria 2001, 2002. Mas enfim, nesse cenário, nessa foto que a gente. Que já foi bem mais. Foi na época que o Luciano Vale estava fazendo tudo aqui em Pernambuco. E nessa foto que a gente está vendo aí, apesar da ideia de Minhoca, não chegou a ter nada do tipo, não. E aí, realmente, como o Cassino já falou, né, e foi mostrado para todo mundo, chama atenção o maior número de pessoas, de carros nas ruas, né? A vida vai começando a pulsar mais. Pode passar, Rodrigo. A gente tem mais algumas fotos. Só uma coisa, uma pausa nessa foto, só uma pausa. Um segundo, só voltando aqui. Me impressiona, desde o programa passado, que Fred tenha. Mas depois ele cedeu rapidamente. Quando ele falou, não, mudou, disse, o que é que mudou? Esse é o lugar, essa é o enquadramento do Recife que menos mudou na cidade desde que a gente começou a fazer esse programa. Só mudou o modelo dos carros. É exatamente, só os carros, assim, mas os edifícios são exatamente os mesmos, não tem nenhuma mudança, nem o zero. Porque a gente só começa ali nos anos 30. Uma guaribada, né? Só isso, mas são os mesmos, esse enquadramento não tem nenhuma mudança. Pode passar aí. A gente tem o lado, a outra visão, né? Do lado de cá, Do né? lado Aquele, para quem não conhece, aquele primeiro prédio ali, tem 3 edifícios, né? O do meio é o térreo dele, onde fica o cinema São Luís. Do lado direito é o que hoje é um hotel, mas não estou reconhecendo esse prédio como do hotel. Não sei se ali já pode ser um outro prédio. Não estou nessa foto tem um Martini lá em cima, onde tem um hotel bem antigo. E assim, o resto está muito diferente, não. Só ali, os ônibus são diferentes, alguns com a linha elétrica, mas assim, o trânsito não estou vendo uma grande diferença, não. E aí, o destaque aí para o ônibusinho elétrico mesmo, né? Que a gente viu circular, né? Quem aí pegou os anos 80, a gente ainda cruzou com esses ônibus aí. Só Quem que quando ia banana, da cidade. A banana aqui, quando ela caía da rede, o ônibus parava. Exatamente. Aí tem que ir um técnico lá, fazer um negócio lá, chamava de banana, né? Essa haste Isso, que leva. Isso. E isso não é só tipo um ônibus elétrico, Fred. Tem toda uma curiosidade de como é a cidade lotada de fio passando em cima da rua. Assim, porque, veja só,
Era a cidade inteira. Chegava até Olinda, ali onde tem o Memorial Arco Verde. Tinha a linha, eu lembro disso, né, dessa época lá, passava até a linha lá. E assim, toda a cidade recheada, assim, de emaranhado de fio. Meu irmão, assim, que bom que nesse caso evoluiu, viu? Não, total. E precisa evoluir mais atualmente, né? Não, Realmente falta uma para coisa bem retirar do específica, só para Recife. tirar. Tem muito Isso, fio, é. era para Não, eu tô ter dizendo, muito mais fio do que. eu sou. E já várias partes da cidade já não tem mais fio, né? E, porra, é muito Isso. melhor que seja assim. Meu irmão, Passa mais Recife um aí, Antigo Rodrigo. e Olinda não era para ter um fio exposto. Isso, exatamente. Aí, para você ver, aí é um contraste, né? Fórmula Indy. Veja só, acabei de falar. Essa é a reta da Fórmula Indy. Vê se dá para acelerar. A turma acelera sem poder, quanto mais liberado, meu irmão. Esse é o grande contraste, né, Cássio? A gente já vê, inclusive, os jardins ali, né? Um dos jardins de Boa Viagem, mas a vida da cidade era toda no centro, né? Boa Viagem Mas continuava ainda agora muito. veja só, como vocês nessa foto, é porque ela não tem quadro, o corte dela foi justamente nos imóveis, não dá para ver como é Mas que tá, já devia ter uma coisinha. é isso que eu falava. É só você ver pela estrutura que está aí, como se já está colocando muito dinheiro. Como se já está colocando uma pista grande, já está colocando iluminação, já está colocando praças assim. Praça, isso não é estrutura, isso já não é mais estrutura de veraneio. As primeiros álbuns que a gente fez, não tinha para que ter isso tudo, você não tem nem gente lá. Agora você vê que já é um bairro. Isso. Agora, a turma falhou ali num ponto. Era 10 passinhos para a direita, meu irmão, para a faixa de areia ser maior, né? Essa turma comeu demais a areia aí. E aí, cenas do Corso, né? Que era carnaval, com as pessoas dentro dos carros. Só, em 1960, o Corso já era de carros antigos em 1960. É isso que eu tenho. A impressão é que isso nasceu velho, porra. Isso nasceu velho. Isso nasceu velho, E aí acho que a próxima é algo que vai ter no Recife e em Salvador, que é a visita da Rainha Elizabeth, né? A gente vai ver em Salvador também. E ali embaixo já é a Avenida Boa Viagem, já com também mais gente, né? Veja só, a rainha rodou Recife, viu? Veja só, ela vai para o palácio, parece que um cara faz uma grande besteira, desliga a luz do palácio, essa história, né? Um cara faz uma merda lá, desliga a luz do palácio, chega, roda a cidade. Veja só, se perguntar a rainha em vida, lembra de Recife? Lembro demais, deve ter dito, porque botaram ela para rodar a cidade. Viu? Ela e o marido, né, que não era rei consorte, era outra, não tinha nem esse título. Era Príncipe Felipe, né? Era Príncipe Felipe, né? Sei lá. Duque de Edimburgo, se não me engano. Duque de alguma coisa aí. E é isso, né? Pode seguir, Rodrigo, com imagens. Eu acho que agora é Fortaleza pela ordem, né? Não, isso aí é a chegada da rainha. Somente. Porra, meteram Varig, viu? Rainheira aí chegando, Rainheira aí. Não, Mas aí é Rainheira depois do livro, viu? Já tá resolvido. Boa viagem aí. Aí ela teve que passar ali pela. Aí, ó. Meteram o Fisk, porra. Meteram o Fisk ali na frente do palácio. Pô, meu irmão, que peça raríssima esse vídeo aí, velho. Isso foi antes da morte de Kennedy? Eu acho que sim. Foi, acho que em 65. Não. Já tinha morrido, não. Eu pensei que tu falasse uma coisa e entendi outra. Tu falasse eu entendi Lua, pisando, chegando na Lua. Não. Pronta pro frevo aí. Meu irmão, que... Foi em 68, estava checando aqui. 68, né? Já agora imagens boas, viu? Muito boas. Muito boas as imagens. Foram mostrar lá a frota que tá... protegendo aqui aí o Damon aí, ó. Porque o ator que fez o Damon, que é o Matt Smith, fez exatamente ele. Curiosamente é isso, né? Na série The Crown, né? É o mesmo, né? O cara que faz o... Ótimo. Que é o príncipe, né? Olha aí, chegamos em Portal City.